Oi, gente, tudo bem? O assunto da aula de hoje, continuando o assunto que a gente começou a trabalhar na aula passada, vai ser estrutura geológica geral e do Brasil, certo? Então, assim, a gente vai ver algumas coisas para dar continuidade ao estudo do nosso país, certo? E aí nós vamos continuar essa aula começando com o seguinte questionamento: o que é a estrutura geológica? A estrutura geológica que forma nosso planeta, ela é bem diversa. Mas para começo de conversa, vocês têm que entender o que significa essa palavra geológica. Geológicas vem de rochas. A nossa crosta terrestre, essa camada que envolve essa parte exterior na qual nós estamos em cima, ela é formada por rochas. Então, existe uma ciência chamada geologia, que estuda as rochas, e existe uma ciência específica para estudar cada elemento que compõe essa estrutura, que é chamado de geologia. Então, estudar a estrutura geológica é estudar como é que o nosso planeta ele é formado por quais rochas. Estudar a origem das rochas, os tipos, como elas se desagregam e tudo mais, certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que estrutura geológica ela é uma estrutura da Terra que é composta por rochas, certo? Essa estrutura geológica também é organizada em camadas, que elas vão se sobrepondo ao longo do tempo. É como se vamos supor que a Terra foi criada com uma camada original, que envolve a Terra, chamada de crosta terrestre, e à medida que o tempo vai passando, vão se colocando camadas umas sobre as outras, certo? Eu vou depois até mostrar uma figura que representa isso. Então, várias camadas de rochas vão se sobrepondo uma à outra, certo? Então, quem estuda a geologia, a geologia é uma disciplina afim da geografia. A gente, geógrafo, não estuda as rochas assim como o geólogo faz. A gente só tem uma noção, certo? A gente entende essas camadas, tem que saber quais são os tipos de rochas predominantes, mas a geografia também foca mais na questão do relevo, porque o relevo ele é formado por rochas também, inclusive essa questão da estrutura geológica. Então, ao longo do tempo, essa estrutura vai sendo montada por camadas de diferentes tipos de rocha. E uma terceira coisa é que nós temos que entender que a geologia da Terra ela tem uma cronologia, ela tem um tempo. E esse tempo não é o tempo mesmo nosso. Então, por exemplo, a gente não consegue ver a formação de uma montanha, a formação de um vale, a gente não consegue entender ou ver como é que as camadas estão se sobrepondo. Por quê? Porque o tempo da Terra é um tempo longo para se formar as coisas. Então a gente até estuda no sexto ano as eras geológicas, que são milhares e milhares de anos que a Terra leva para formar certas coisas, inclusive a estrutura geológica, né? Então, essa era geológica, uma delas foi que apareceu o ser humano. E o nosso tempo de vida é muito curto em relação ao tempo da formação geológica da Terra. Então, como eu falei na aula passada, dificilmente você encontra uma pessoa que é centenária. Mas mesmo ela sendo centenária, ela não foi capaz de perceber o nascimento de uma montanha, né? Nem a formação de um planalto, de uma planície, certo? Não nesse tempo longo para nós de vida, mas é um tempo quase nada para a formação geológica, certo? Então, o nosso tempo não acompanha. A gente consegue sentir o quê? Um terremoto, um abalo, a gente consegue saber do vulcanismo, mas a gente não, a gente sente, mas sabe que aquilo ali é só um movimento que sempre acontece, mas que a gente não consegue ver o resultado desse movimento, porque é uma coisa que demora bastante a gente perceber sobre a superfície da Terra, certo?
E outra coisa é que as rochas que formam essas diversas estruturas geológicas, elas podem ter origens diferentes. Aí cabe a nós entender, por exemplo, a formação dessas rochas. E aí, para entender a formação dessas rochas, a gente vai ver que nós podemos dividir essa estrutura geológica de 3 formas. A primeira delas aí que eu coloquei grande, a primeira estrutura geológica que nós conseguimos detectar na geologia, nós chamamos de escudos cristalinos ou maciços antigos. Esses escudos cristalinos, que eu até coloquei essa foto aqui, representando um escudo cristalino ou maciço, é uma formação de rochas magmáticas e metamórficas. Aí eu coloquei aqui do lado a questão de o que é uma rocha magmática e o que é uma rocha metamórfica. São 3 tipos de rocha principalmente: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Os escudos cristalinos, que é essas formações aqui que vocês estão vendo, é uma formação que tem rochas predominantemente magmáticas e metamórficas. O que é uma rocha magmática? É aquela que se formou do esfriamento do magma, que se cristalizou, que se condensou. Nós sabemos que o magma no interior da Terra ele é pastoso. Então, quando esse magma vem para a superfície, ele endurece, ele se cristaliza. E nessa cristalização, nós temos a formação de rochas magmáticas, ou seja, rochas oriundas do magma da Terra, certo? E as rochas metamórficas são rochas que se transformam já na superfície, ou pela ação da temperatura, da pressão. A rocha metamórfica, antes, ela era magmática ou ela era sedimentar. E aí ela, como o nome está dizendo, metamórfica, ela se transformou em outro tipo de rocha. Uma rocha diferente de magmática e uma rocha diferente de sedimentares. Aí, nessa questão, a geologia vai falar um monte de tipos de rochas magmáticas, tipos de sedimentares, tipos de metamórficas. E aí é um assunto depois para um outro momento, certo? Então, os escudos cristalinos, que são formações bastante antigas, elas que são a maioria, hoje são formadas, que nós chamamos de planaltos, principalmente no Brasil, são formações muito antigas, os escudos cristalinos ou maciços antigos, certo? Então, se vocês já prestaram atenção, alguém diz assim, vamos para o maciço de Batuité. É uma formação muito semelhante a essa e muito antiga, né? Muito antiga em relação à formação geológica da Terra, certo? Continuando, a gente vai ter outro tipo de formação de estrutura geológica, que são as bacias sedimentares. Então, as bacias sedimentares é um outro tipo, que é uma formação mais jovem, mais recente em relação aos maciços. Os maciços são os mais antigos e as bacias sedimentares são mais jovens em relação a ela. Essas bacias sedimentares, o nome já está dizendo, é um lugar que acumula alguma coisa, né? Que guarda alguma coisa. Por isso o nome bacia. E essa formação, bacia, ela vai acumular o quê? Os detritos oriundos das formações de relevo mais altas. Então, nessa imagem que eu coloquei para vocês, da formação de bacias, você vai ter aqui, por exemplo, um escudo cristalino, que ele é alto, vocês viram na figura anteriormente. E aqui embaixo desse escudo cristalino, vai vir aqui no topo vai vir o vento, a chuva, dependendo da altitude também tem o gelo, o vento, vai ficar batendo nessa rocha constantemente durante milhares e milhares de anos e vai acumular essa bacia sedimentar. E vai formar, com acúmulo de detritos, vai formar uma outra forma de relevo, que a gente vai ver lá na frente, que pode ser uma planície ou um tabuleiro, certo? Então, você tem essas formações mais altas que vão se
esmiuçar ao longo de milhares e milhares de anos e vão acumular nessas formações em forma de bacia, por isso o nome bacia sedimentar, certo? E por último, nós temos a última formação de estrutura geológica, que são chamados de dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, eles são as formas mais altas da Terra. Então, quando você fala da Cordilheira do Himalaia, da Cordilheira dos Andes, do Pico do Everest, que são dobramentos modernos, elas são as formações mais altas da Terra. E também são as mais jovens. Então, é interessante perceber que quando você está olhando para uma forma de relevo, se você vê ali uma montanha muito alta, ela é jovem, ou seja, ela apareceu mais recente. Então, é inversamente proporcional à relação de formas de relevo e tempo. Então, quanto mais alta é a forma de relevo, mais jovem ela é, ela apareceu mais recentemente. E quanto mais baixo é a forma de relevo, mais antiga. Então, você viu na foto anterior o escudo cristalino, né, o maciço, que ele já tem um topo bem achatado, porque já sofreu várias ações de água, chuva, vento, gelo. Então, aquele maciço já foi um dobramento moderno, já foi bem alto e já teve esse pico aqui, certo? Porque outra característica dos dobramentos modernos é ter não o topo achatado, como vocês viram no maciço, mas o topo pontiagudo, ou seja, demonstrando que ela é recente e que ainda não sofreu a erosão do clima, né, do vento, da água, da chuva, do gelo, e ainda não se decompôs, ou seja, ainda não se desagregou para acumular em alguma bacia sedimentar, certo? Então, como é que essas formas de dobramentos modernos aparecem? Elas aparecem, vamos falar assim, de um termo mais didático, né? Aparece de repente na formação da estrutura, porque ela nasce do encontro de duas placas tectônicas, aqui como eu dei o exemplo, né? Essa placa aqui, que está vindo nessa direção, ela desce e essa placa tectônica ela sobe. No que ela sobe, ela provoca o nascimento aqui, ó, dos dobramentos modernos, certo? Então, essa formação, ela é oriunda diretamente da movimentação das placas tectônicas que estão aqui no interior da Terra. E aí, como essa placa está empurrando a outra para cima, nessa segunda figura aqui você vê, né? O que está sendo empurrado para cima vai se elevando, 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 até formar essas grandes cadeias montanhosas que nós chamamos de dobramentos modernos, certo? Continuando. Quais são as principais estruturas geológicas no Brasil? Essas que eu falei, maciço antigo, bacias sedimentares e os dobramentos modernos, são essa divisão em três vale para todo o planeta, toda a superfície terrestre. Então, são formações geológicas comuns a toda. Só que vai ter lugares que vai ter uns mais, menos, ou vai ter lugares que não vai ter uma ou outra, certo? No Brasil, nós temos algumas principais, como eu coloquei aí. No Brasil, tem escudos cristalinos. Então, eu coloquei no mapa do Brasil, você vai ver essa parte que está vermelha, é a formação de relevo onde nós encontramos os escudos cristalinos, que é, como eu falei, relembrando, formações mais antigas, que já foram desgastadas pelo tempo, e são elevadas, mas não tão elevadas em relação ao dobramento moderno, mas são as formações mais antigas. Então, você vai ver aí na parte central e sudeste do Brasil, que você encontra essas formações de maneira mais concentrada, e também no extremo norte do nosso país, você vai encontrar os escudos cristalinos com maior predominância. Nós vamos encontrar no Brasil também as bacias sedimentares. Então, esse aí é outro mapa mostrando a relação de proporção entre a bacia sedimentar e os escudos cristalinos, certo? Então, essa parte aí toda amarela são formadas pelas bacias sedimentares, que são aquelas formações que acumulam sedimentos. Claro, se você tem os escudos cristalinos, você margeando os escudos vai ter bacias que vão receber os sedimentos
dos desgastes dessa estrutura mais alta que são os escudos, certo? Então, com certeza, pelo mapa, nós temos muito mais bacias sedimentares do que escudos cristalinos. O nosso relevo, então, nós só temos essas duas. Nós não temos dobramentos modernos no Brasil. Você não tem montanhas elevadas, jovens no território brasileiro. Não tem. O nosso relevo brasileiro, ele é antigo. Vocês estão vendo aí, como eu falei, pela predominância de escudos cristalinos e pelas bacias sedimentares, que são formações mais antigas. O relevo brasileiro apresenta baixas altitudes, ou seja, dificilmente você tem uma montanha que passe 200 mil metros de altitude, né? São formações relativamente baixas em relação às outras que nós temos em outros locais do mundo. O nosso país, ele apresenta pouca atividade geológica, graças a Deus. O que é que significa isso? Ocorre menos incidência de terremotos, de vulcanismo e abalos sísmicos, né? Porque nós estamos, como eu coloquei aí num dos pontos, no meio de uma placa tectônica. Então, a região que fica no meio de uma placa tectônica, ela vai receber menos impacto quando houver a movimentação dessa placa, certo? Regiões que ficam na borda de placas tectônicas são as regiões que mais sofrem com os terremotos e com o vulcanismo, porque está em cima diretamente do local onde a placa se choca com a outra, tá certo? Então, o nosso país é privilegiado por estar no meio, e nesse meio a gente sente pouco a movimentação do interior da Terra, certo? Nosso relevo ele é influenciado muito mais pelos agentes que estão na superfície da Terra, ou seja, o clima, a vegetação, que vai incidir diretamente sobre a forma de relevo, e a temperatura, a pressão, a chuva, o vento, a ação do gelo no topo de algumas regiões, mais ao sul do nosso país, vão modelar essa forma de relevo, que já está na superfície terrestre, certo? Quais são as principais formas de relevo do Brasil? Nós temos os planaltos, que aí eu coloquei uma imagem, você vê. O nome já está dizendo, é um lugar alto que o seu topo é plano. Então, você está vendo aqui na foto que são elevações que a gente não consegue, a gente consegue subir, mas não é uma coisa muito fácil, né? E no topo, elas são achatadas, né? Como se fosse uma mesa. Então, é como literalmente o nome está dizendo, é planos, formações de rochas altas e que tem um topo elevado, certo? Outra forma de relevo são as planícies. Aí eu coloquei uma foto aqui em relação à planície em relação ao planalto. Então, a planície é um plano também, só que fica abaixo do planalto. Então, você vai ter aqui um planalto, que vocês estão vendo aqui com uma elevação de topo mais achatado. E imediatamente você tem essa área aqui plana também, mas mais baixa. É chamado de planície. Então, toda região que você tenha rodeado de alguma montanha ou de algum planalto, essa região é mais rebaixada, ela é uma planície em relação ao planalto, certo? Nós temos também depressões, tá? O que são as depressões? São esses vales aqui, ó. Você tem aqui uma planície e mais baixo que a planície você tem a depressão. Esse vale aqui, esse vale aqui, bem no centro, é uma depressão. Então, tá aqui o rapaz em cima do planalto. Aí você tem essas partes aqui mais encostando no planalto, que são as planícies. Mas mais baixo que a planície você tem a depressão. Só que eu tenho dois tipos de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa. Como é que eu sei de uma e outra? Em relação ao nível do mar. Quando é que eu tenho uma depressão absoluta? Todas elas são mais baixas que as planícies, né? Ou mais baixo que uma montanha ou um planalto, vai depender da situação do lugar.
Mas eu tenho uma depressão absoluta quando esse vale ele fica abaixo do nível do mar. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui o mar, você passa uma linha, né, o nível D, que é o nível 0 de qualquer altitude, e pode ser que essa depressão ela seja tão baixa que em relação ao nível do mar ela fica para baixo, certo? Isso aqui no continente, não dentro do mar, mas em relação ao continente. E eu tenho a depressão relativa que é baixa também, mas essa depressão ela está acima do nível do mar. Então, ela é uma depressão relativa a quê? As formações que tem próximo a ela. Então, ela é uma formação baixa em relação a essa montanha aqui, certo? Essa é uma depressão absoluta porque fica abaixo do nível do mar, mas também em relação à montanha e o planalto que está circundando essa depressão, certo? Nós temos também as montanhas. Então, o que é uma montanha? Diferente do planalto, a montanha não tem o topo plano. A montanha tem o topo arredondado, assim, pontiagudo, certo? Mas a montanha é só uma formação. Então, aqui eu tenho ó, uma montanha que tem os seus pontos, certo? Então, no Brasil nós temos muitas montanhas. Então, é ter cuidado de diferenciar a montanha do planalto, porque o planalto vai ter o topo plano. A montanha vai ter o topo mais pontiagudo em relação ao planalto. Agora, eu tenho outras, aquelas que eu falei, planalto, planície, depressão e montanha, são as unidades que nós temos mais, são maiores. Mas nós também temos no Brasil micro-unidades de relevo, que são coisas que acontecem de maneiras mais pontuais no território brasileiro. Então, a primeira micro-unidade é a chapada. A chapada, ela tem essa formação aqui que é interessante. A chapada, ela é um planalto. Mas ela é tão plana no topo, que se você estiver aqui, você não percebe que está numa elevação, que você está num planalto, em um lugar alto. Então, o planalto, ele tem o topo achatado, mas ele tem algumas pequenas protuberâncias. A chapada não, a chapada é bem reta no começo, parece uma mesa mesmo lisa em cima. Então, é uma variação de um planalto, as chapadas, certo? E geralmente as chapadas, elas conseguem muito ter, como eles são muito planos aqui, você geralmente encontra rios aqui em cima, que vão se precipitar formando cachoeiras. Então, geralmente não, quase todas as chapadas que nós temos no Brasil, elas geram quedas d'água, né? Cachoeiras devido à frequência de rios que tem em cima, no topo da chapada. Nós temos os tabuleiros. O tabuleiro é como se fosse uma chapada, só que bem baixinha. Você não tem muita dificuldade de estar em cima de um tabuleiro. Aliás, nós aqui, desde lá do litoral cearense, aqui mesmo, Beira-Mar, de Fortaleza, em diante, nós estamos em cima de um tabuleiro, que é um tabuleiro litorâneo. Então, são formações que são bem achatadas, mas baixíssimas, certo? Então, nós temos muito. Nós estamos, inclusive, aqui sobre um tabuleiro, que é uma formação de relevo. Geralmente, os tabuleiros recebem as grandes cidades, né? São planos, mas bem perto do nível do mar. Nós temos no Brasil também os morros, inclusive, quando você vê vários morros como esse aí que você está vendo na figura juntos, a gente diz que nós estamos na formação de mares e morros, ou seja, é tanto morrinho subindo e descendo que parece ondas. Por isso que nós chamamos essa formação de mares de morros. Então, são morros que têm uma pequena elevação, mas que eles vão subindo e descendo, formando, né, como se fossem ondas. Né? Nós temos muito isso no sudeste do Brasil e também no sul do Brasil. Nós temos também os terraços, que aí eu coloquei uma figura de um terraço, ou seja, você tem um lugar mais alto, aí tem um pequeno lugar plano, depois tem um lugar que é como se fosse uma rampa, e depois tem um lugar plano. Esses pequenos lugarzinhos planos não são planícies. Planície é uma coisa maior.
O terraço é uma formação diminuta. Geralmente são rápidas. Você tem uma queda do relevo, aí forma um terraçozinho, uma pequena parte mais plana, depois desce novamente e vai fazendo pequenos terraços de cima para baixo, certo? Você vê pequenos espaços de terra, como esse que está na figura. Nós conhecemos muito essa formação aqui no Ceará, que são as falésias, que são essas formações formadas por rochas sedimentares, porque elas se desmancham quando você toca, é uma coisa bem frágil, e que ficam perto do litoral, recebendo influência direta do mar. Então, tem essa coloração avermelhada, alaranjada, devido à composição da rocha, que é uma rocha sedimentar, e também tem essas formações de pico variáveis, às vezes formam túneis entre essas formações devido à influência do mar, porque o mar, quando a maré sobe, modela com o choque das ondas, certo? Então, existem muitas praias aqui do Ceará que têm essas formações chamadas de falésias. Temos aqui as serras. Nas serras nós vamos perceber uma coisa. As serras, elas são conjuntos de montanhas. Então, você tem uma montanha, como essa daqui formando, por exemplo, uma formação bem mais estreita, mas você tem aqui várias montanhas, ó. Você tem uma, depois desce, depois tem outra, depois desce. Então, por que o nome serra? Vocês já viram um serrote, uma faquinha de mesa de serra? Você vai ver uma formação parecida com a serra. Então, se você olhar, você vai ver vários picos, né, de serra. Então, serra é um conjunto de montanhas. E como eu já falei para vocês, as montanhas têm um topo pontiagudo. Nós temos agora as escarpas. As escarpas é muito interessante. São esses paredões aqui, ó. Você tem aqui o planalto ou uma chapada e de repente cai. Aí você tem esse paredão. Aí depois do paredão você vai ter a planície descendo, certo? Então, esses paredões aqui, que são bem íngremes, quase 90 graus, que são a parede que forma lá em cima a mesa da chapada ou da montanha, são chamados de escarpas. Nós temos muitas escarpas aqui, principalmente na região sul do Brasil, na Chapada do Araripe e na Serra da Ibiapaba. Nós temos também, certo? E aqui, para terminar, apresentar a importância de se entender o relevo. Eu selecionei aqui duas importâncias principais. Primeiro, só um instante, deixa meu cachorro parar de latir aqui. Nós temos as formas de relevo, elas podem favorecer ou dificultar a ocupação humana. Claro, nós estamos aqui ocupando a superfície terrestre. Então, nós temos que conseguir lugares onde nós podemos viver sem ameaça de alguma coisa que possa acontecer em relação ao relevo, que possa nos prejudicar. Só que, às vezes, é muito difícil você ter uma ocupação que não vai te causar algum problema com o relevo. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa imagem de várias casas que estão na parte íngreme de uma forma de relevo, de um morro, certo? Principalmente, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo é muito rico em morros. E, geralmente, a população mais pobre, que não tem como conseguir comprar os lotes mais planos, que geralmente ficam perto do mar, ou mais afastados dos centros urbanos, eles vão construir casas em lugares que não são tão favoráveis à ocupação, como é o caso aqui dessas regiões. Por que aqui é perigoso? Porque a rocha aqui ela é muito fofa. Regiões que chove muito,
e absorve, como o solo não é cristalino, ele é sedimentar, ele é um acúmulo de resíduos que vai absorver principalmente água, essas encostas podem fazer com que o relevo se movimente. E aí, o que tiver aqui vai descer também, com o deslizamento de alguma parte do relevo, porque esses lugares aqui não são favoráveis à ocupação humana. Então, eu coloquei essa figurinha aqui para a gente ver a comparação de ocupação humana em forma de relevo. Você veja aqui que na número 1, que é uma planície, você está num lugar plano, baixo, que não tem dificuldade de acesso. Você vê aqui a parte 2, que são a montanha. Tem gente que gosta de construir casa em montanhas. Não é tão favorável pelo acesso. E também não é tão favorável dependendo da montanha. Se a montanha for uma montanha de escudo cristalino, um planalto cristalino, como a gente já viu aqui, não vai ter tanta ocorrência de deslizamentos. O que pode muito bem é rolar uma pedra, porque a formação não tem uma areia, uma rocha que absorva a água. E tem toda uma engenharia que prepara essas casas para poder estar em cima de montanhas, certo? Mas não é tão favorável. Nós temos aqui a formação de um vale, uma pessoa morando num vale, aqui número 3, que aí você vai ver que ela vai estar também num lugar que geralmente é à beira de um rio, à margem de um rio. O rio pode encher e pode inundar essas regiões que ficam próximas de vales, justamente por isso. Dependendo do rio, pode encher e causar problemas. Então, também o vale não é um lugar muito favorável à ocupação humana. E, por fim, nós temos aqui a formação do planalto. O planalto pode ser favorável à ocupação humana, mas o que vai dificultar muito é o acesso. Então, o lugar mais favorável desses quatro exemplos que nós temos aqui é a formação da planície, mais favorável para a ocupação humana. Só um instante. Rafael, traz o carregador do meu computador, que está descarregando. E, para finalizar, uma outra forma do relevo ser importante, que é o valor cênico que as formas de relevo nos proporcionam. Quem não viu uma cachoeira dessas aqui, que já é o véu de noiva, que cai aqui, como eu falei para vocês, de uma chapada, que o valor cênico, o valor visual que existe aqui é muito grande. Então, você vê, muitas vezes essas regiões aqui são regiões de patrimônio que não podem ser mexidas. E também são lugares de turismo. Obrigada, meu filho. Aqui, essa região muito conhecida, aqui no Rio de Janeiro, né? O Corcovado, o Bondinho do Pão de Açúcar, tem o Cristo Redentor, que é uma formação de relevo, uma montanha onde construíram Cristo lá, né? Uma formação muito famosa. Lá também tem um valor cênico, um valor turístico. E essa outra aqui, que nós temos aqui na região do Piauí, chamada de uma região que tem essas formações curiosas de relevo, chamados de relevo Sete Cidades, que é um conjunto de formações que você chegando lá, por exemplo, você imagina que tem um morro de formato de avião, de algum animal, certo? São formações curiosas que devido à modelagem dos agentes externos, certo? Então, o relevo também tem essa importância cênica. Então, eu espero que tenha ajudado. Vocês podem ficar visitando, eu vou mandar atividade relacionada a esse assunto e vocês acompanham tudinho pelo grupo, certo? Obrigada.